Graça e paz, amados, é um prazer muito grande para mim estar aqui para gravar mais um vídeo para domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Instagram e no Facebook. Mas antes de começar a nossa gravação, eu quero dar o tema pelo qual nós vamos ministrar hoje, que é: quem é Deus para você? Vamos ter uma palavra de oração? Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor me concede de ministrar a tua palavra para os teus filhos, Senhor. Que maravilha! Peço que o Senhor libere a unção do teu Espírito Santo que repouse sobre mim, para que eu tenha ousadia, autoridade e verdade em transmitir a tua santa palavra. Também, Senhor, eu lhe peço que o Senhor conceda para aqueles que nos ouvem também uma revelação de quem é Deus. Ó Pai, dá-nos espírito de revelação e também espírito de entendimento da tua palavra, para que não sejamos apenas leitores negligentes, mas que possamos ser operosos praticantes da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. A ti eu dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Queridos, precisamos ter uma revelação correta a respeito da pessoa de Deus, para que possamos nos entender e nos relacionar melhor com Ele. Se você não tem o entendimento correto de quem é Deus, você não vai conseguir adorá-lo, você não vai conseguir se relacionar. Para tanto, eu quero fazer a leitura de um texto que está em Atos, capítulo 17, versos 24 a 27, que vai nos dar aqui um amplo entendimento de quem é Deus e como Ele opera e o que Ele espera de você e de mim. Então, Atos 17, 24 a 27 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, se bem que Ele não está longe de cada um de nós. Queridos, esse texto é extremamente relevante, é extremamente esclarecedor e nos dá uma visão cosmopolita, ampla, de quem verdadeiramente é Deus. Ele começa dizendo que o Deus que fez o mundo não existia. Através da sua palavra, Ele veio criar as coisas que existem hoje. Então, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele habita, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Muitas vezes nós vamos numa igreja, numa catedral, especialmente as catedrais católicas, que são muito suntuosas, verdadeiras obras de arte, e a gente fica naquele êxtase, imaginando que Deus está ali. Deus não está. Se você e eu estamos, Deus está em nós, não no templo construído de concreto e de tijolos. Então é muito importante você ter essa percepção, esse entendimento, que Deus, sendo um Deus tão grande, não reside em templos construídos por mãos humanas. Pelo contrário, Ele resolveu habitar no seu e no meu coração, obras que Ele próprio criou. Nós somos criação de Deus. Então, é em você e em mim que Deus habita. Então, aqui também diz que Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Tem gente que tem o maior orgulho por trabalhar na casa do Senhor, por trabalhar na obra de Deus, achando que Deus depende dele para alguma coisa. Deus é Deus, com você ou sem você. Então, sinta-se privilegiado pelo fato de Deus o ter escolhido
para servir na sua casa, na sua obra, no seu reino. Então Deus não precisa de você. Deixa de ser orgulhoso, deixa de ser metido, achando que você é imprescindível, que você é insubstituível, que você é o cara. Não, não. Deus não precisa. Ele decidiu trabalhar conosco. Isso aí é uma opção dele. Mas ele não depende. Se você se negar a fazer a obra de Deus, não tem problema. Deus levanta outro. Então, amado, é muito sério isso, porque as pessoas muitas das vezes dão para si mesmas um valor que elas não têm, achando que Deus vai depender do seu e do meu trabalho. Pelo contrário, Deus sozinho se basta. Mas eu fico muito agradecido a Deus pelo fato dele ter me chamado, me elegido para trabalhar na sua casa, na sua obra, no seu reino. Isto para mim é um baita privilégio, não é nenhuma canseira, não é nenhuma obrigação, não é nenhum trabalho propriamente dito, pelo contrário. Tudo quem faz é Deus. Eu trabalho com Deus, eu não trabalho para Deus, porque as obras dele é ele mesmo quem faz, utilizando a nossa instrumentalidade. Então veja, aqui a Bíblia é muito clara, Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Sabe por quê? Porque é ele mesmo quem nos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só homem, Adão, e a sua esposa Eva, ele fez toda a raça humana. Hoje são 8 bilhões de pessoas que descenderam de Adão e Eva. Fez toda para habitar sobre a face da terra. Um detalhe interessante, amados. Havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Veja bem, no projeto de Deus não tem nenhum improviso. Deus não tem plano B. Ele só tem o plano A. Então, ele já designou todas as ações, todas as situações, todas as possibilidades, tá, do seu reino celestial aqui na terra. E quando em breve nós vamos estar com o papai lá no céu. Então, veja bem, Deus, ele não é pego de calça curta. Pelo contrário, ele planejou tudo minuciosamente e mais. Tudo sairá de acordo com o que Deus planejou. Se você não está afim de ser inserido no projeto de Deus, problema seu. Deus vai te substituir, tirar você e põe outro. Porque Deus não aceita pitaco humano na sua obra. Ele, por ser um Deus sábio, todo-poderoso, já planejou tudo, já organizou tudo. Cabe a você e a mim caminhar nesse projeto e ser parte importante para cumprir os propósitos de Deus na face da terra. Então, olha só que coisa interessante, tudo já está determinado. Fala-se muito sobre a volta de Jesus, eu acredito, e também falo sobre isso. Porém, eu quero lhe dizer que a data exata da volta de Jesus já está agendado no céu. Ele não virá antes nem depois dessa data, porque ele é um Deus organizado. Então não adianta você ficar se estressando, querendo apressar as coisas ou retardando. Não, não. Você simplesmente se negar a seguir os planos à risca do que Deus planejou, ele simplesmente vai botar outro no seu lugar e a obra vai continuar. Azar seu, que perdeu a chance de cooperar com a obra maravilhosa do nosso Deus. Agora, ele fez tudo isso, amados, com um propósito, para que nós possamos buscar a Deus. Se porventura Tatiano o possam achar, bem que ele não está longe de cada um de nós, ele está dentro de nós. Veja bem, eu e você fomos criados por Deus para que nós pudéssemos buscar a Deus. Escute isso. Se você hoje é um homem ou uma mulher super ocupada, muitos projetos humanos, muito trabalho, muito isso, muito aquilo, você não vai na igreja, não participa de uma reunião de oração, não vai numa vigília, porque você não tem tempo. Eu quero te dizer, meu querido, que você está perdendo tempo. A Bíblia diz
em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu e você fomos criados para buscar a Deus. E se nós não estamos fazendo isso no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, quero lhe dizer que nós estamos jogando o tempo fora, porque nada disso se aproveita. Lembre-se, eu e você fomos criados por Deus para que nós pudéssemos buscar a Ele. Isso é muito importante, amados. Deus é o supremo criador de todas as coisas, e foi Ele quem criou os céus, a terra e tudo que nela existe. Hoje temos muitos deuses que não falam, não ouvem, não respiram e nunca fizeram nada de concreto, e são adorados por muitas pessoas. Isso é uma ofensa à dignidade e o caráter do nosso Deus. Querido, quando você conhecer a Deus de fato e de verdade, você vai ter tempo para Ele, você vai procurá-lo, você vai adorá-lo, você vai ver que a vida tem um outro sabor, tem uma outra situação. Uma coisa que me impressiona é que Deus, sendo tão grande, onisciente, onipresente, onipotente, Ele não habita em templos construídos por mãos humanas, mas decidiu morar dentro do meu e do seu coração, se nós assim o permitirmos. Mas as pessoas pensam que estão fazendo um grande favor, desculpem, a Deus pelo fato de trabalhar em sua obra. Pelo contrário, nós é que somos privilegiados pela tremenda oportunidade de trabalharmos em cooperação com Deus, porque Ele não precisa de nenhum de nós para fazer a sua obra. Ele pode fazer tudo sozinho. Mas olha que privilégio. Ele decidiu nos incluir no seu projeto para que nós fôssemos participantes. Então é uma glória, é uma honra, é um privilégio eu e você sermos chamados por Deus para contribuir com a sua obra maravilhosa, especialmente no que diz respeito a pregar o seu evangelho, que são as boas novas para todas as criaturas. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos, pensamos, se temos prazer, lutas, dores, tudo isso vem de Deus, conforme as nossas ações. Somos nós, com as nossas atitudes, quem decidimos que tipo de recompensa esperamos receber de Deus. Queridos, há uma lei no reino espiritual chamada lei da semeadura. Ou seja, tudo que você e eu semearmos no reino de Deus, nós vamos colher. Se você semear bênção, vai colher bênção. Se você semear amor, vai colher amor. Se você semear favor, vai colher favor. Se você semear dinheiro, vai colher dinheiro. O que não pode acontecer é você deixar de semear, porque aí você vai deixar de colher também. Então, veja bem, é muito importante saber que de Deus não se zomba, está escrito lá em Gálatas 6,6. Tudo que o homem semear, seja de bom ou seja de mal, irá colher. Muitas vezes, nós vemos pessoas que se dizem cristãs passando por sérios problemas. Não foi Deus quem deu aqueles problemas. Você semeou. Agora não tem jeito, vai colher. Então, amado, pense duas vezes antes de semear palavra, atitude, gestos, amizades. Tudo que você semear vai colher de volta. Então, seja inteligente. Semeia boa semente para ter uma boa colheita. Deus nos fez, nos criou com o propósito de buscá-lo, pois Ele está muito próximo de nós. Não como alguns pensam que Deus está longe, super preocupado e que não se importa com as pessoas. A Bíblia diz, amado, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para verificar aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus não deixa passar nada em branco. Se você é um homem ou mulher fiel, Deus está de olho em você. Também se você é infiel, também Deus está sabendo. Então, nada
eu e você podemos esconder do Senhor. Portanto, é melhor termos uma vida de transparência, de verdade, de bondade na presença do Senhor. Ele está bem perto de nós, na pessoa que está ao seu lado. E Deus nos convida a adorá-lo para o nosso enlevo, felicidade e regozijo eterno. Então, veja só, os adeptos da nova era dizem que Deus está nas árvores, no chão, nos automóveis. Não é nada disso. Deus está nas pessoas que o aceitem como Senhor e Salvador das suas vidas. Deus não está simplesmente em todo mundo. Não. Ele é um cavalheiro, ele diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Mas Deus não vai meter o pé na porta para entrar de qualquer jeito. O diabo faz isso. Deus não. Ele diz que está à porta e bate. Toque, 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 toque. Se você ouvir, primeiro tem que ouvir. Segundo, abrir e convidar. 3 ações. Deus não é porque a porta está aberta que ele vai entrar. Você tem que ouvir a voz, ouvir o toque da porta, abrir a porta que só tem maçaneta por dentro, a porta do seu coração não abre por fora. É você internamente que abre o seu coração. Se você ouvir, abrir a porta e convidar ele para jantar, como fizeram os discípulos de Emaús. Jesus foi caminhando com os discípulos de Emaús e chegou em determinado momento, os discípulos iam entrar em casa, Jesus falou, bom, eu vou seguir meu caminho, tchau, pessoal. Falou, não, senhor, vamos lá em casa, vamos fazer uma jantinha, vamos lá, por favor, entre na minha casa. E aí, ele foi convidado, entrou, e na hora que ele partiu o pão, os discípulos reconheceram que ele era Jesus glorificado. E imediatamente ele se autotransportou para Jerusalém e os discípulos foram atrás para contar as boas novas para os demais apóstolos. Então, Deus não invade propriedade de ninguém. Ele até dá um toque, ele bate a porta, você precisa ouvir o toque, abrir a porta e convidar ele para entrar. Aí ele é um cavalheiro, eu amo Jesus por isso. Veja, se você está vivendo uma vida de correria, sem tempo de buscar a Deus, de ir à sua casa, de estudar a Bíblia, saiba que você está perdendo tempo e sua vida irá de mal a pior, infelizmente. Então muita gente não entende por que a vida dela está um caos, mas também ela não tem certeza daquelas coisas que ela está fazendo. Pelo contrário, está fazendo tudo errado e esse negócio não vai dar certo. O que significa Deus para você? Você agora entendeu quem é Deus, o que ele espera de nós. E a pergunta seguinte é, o que significa Deus para você? Malaquias 1:6 diz assim, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Então veja só, ele é Deus e Senhor. Então ele fala, se eu sou o filho, honra o pai. Se eu sou seu pai, cadê a honra de mim como pai? E se eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? Gente, tem muita gente brincando com Deus. Eu quero te dizer que Deus não é brincadeira. A gente sempre diz que Deus é amor, e é, porque está escrito na Bíblia, mas ele também é fogo consumidor. Não brinque com fogo que você vai se queimar. Então Deus merece honra, respeito, admiração, adoração, obediência, porque ele é o ser supremo do universo. E, por coincidência ou não, ele é teu pai, ele é meu pai. Então, eu sou de um tempo, meu amado, que eu sempre chegava para meu pai, benção mãe. Eu sou dessa época. Hoje, nenhum filho mais dá benção para o pai e para a mãe. Muitas vezes nós não sabemos porque tem tanta violência, tem tanta coisa ruim acontecendo, mas o pessoal da geração passada honrava pai e mãe.
Quando meu pai estava conversando com a pessoa, eu não podia atravessar no meio dos dois. Tinha que olhar para ele, pedir licença. Se ele desse, eu passava. Se ele não desse, eu dava a meia volta e ia para outro canto. Hoje, ninguém tem mais essa reverência. Os filhos estão aí desonrando os pais, desrespeitando, batendo no pai, outros até matando. Gente, onde é que nós estamos? O reino de Deus não permite tais coisas. Então, Deus merece honra porque Ele é o nosso Pai, e Ele merece respeito porque Ele é o nosso Senhor. Para você e eu não sei, mas para mim, Deus é o meu Pai, Papai, Abba Pai, meu Senhor e meu Salvador. E a consequência disso é que eu tenho compromisso, respeito e admiração para com Ele. Há pessoas que dizem que são filhas de Deus, mas não honram a Deus, nem respeitam o seu nome, e ainda por cima dão mau testemunho público. Que isso, meu amado? Não tem nada a ver. Não adianta você dizer que é filho e não corresponder aos compromissos de filho, às responsabilidades de filho, o protocolo de filho, pelo amor de Deus, gente. Então, se você não honra a Deus, você não é filho. Se você não respeita a Deus, você não é filho. E se você dá um mau testemunho, pior ainda, porque o mundo olha para você e diz, olha aí, esse cara disse que é filho de Deus, olha o que ele está fazendo. Amado, ser filho de Deus envolve uma série de protocolos reais, responsabilidade, compromissos, integridade, para que o mundo veja em você e em mim a pessoa de Deus aqui na terra. Deus está no céu, sim, mas eu estou aqui representando meu Pai, meu Deus, meu Senhor e meu Salvador. Deus envia Jesus, seu Filho, para resgatar as suas criaturas. Veja, até a vinda de Jesus, nós vamos ler esse texto agora, Deus não tinha filho aqui na terra. Olha só, Gálatas 4, de 4 a 7, diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não sois escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros. Eu fico impressionado que o Senhor esperou cerca de 4.000 anos depois que Adão pecou lá no paraíso, para então mandar o seu filho para resgatar a humanidade que estava perdida. Então a Bíblia diz que Deus, vindo à plenitude do tempo. Quando é essa plenitude do tempo? Ninguém sabe. Isso só cabe a Deus determinar essa data, esse período, esse momento. Deus enviou seu Filho, Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Quando Jesus nasceu nesse planeta, a Bíblia diz que ele era filho unigênito de Deus, filho único. E se Jesus era filho único e tinha muitas pessoas na terra, cadê os outros filhos? Sinto muito, amado, não tinha. Quando Jesus veio a esse mundo, na condição de filho unigênito de Deus, todas as pessoas existentes no planeta eram criaturas de Deus. Mas Jesus veio exatamente para que essas criaturas pudessem receber adoção de filhos. E porque vós sois filho, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não sois escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Olha, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Nós vimos lá no texto de Atos que Deus pré-estabeleceu os tempos de antemão. Então, tudo está no calendário, na agenda de Deus. Então, Deus ali já tinha previsto quando Jesus ia nascer da Virgem Maria para resgatar a humanidade do pecado.
Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, inclusive no que diz respeito a enviar seu Filho para salvar a humanidade, como nós vimos nos versículos acima. Jesus nasceu de uma mãe humana, Maria, a fim de resgatar os humanos da escravidão do pecado e torná-los filhos de Deus. Veja, Satanás, ele não tem autoridade de agir no planeta com corpo. Ele é um espírito maligno que precisa incorporar no corpo de alguém para fazer alguma coisa. Jesus não. Jesus nasceu de uma virgem, nasceu como um homem, viveu como um homem, agiu como um homem e governou esse planeta como um homem, porque ele era filho do homem e também é filho de Deus. Então, amados, a encarnação de Cristo foi um ato extremamente bondoso do Pai para que eu e você saíssemos da escravidão do pecado e nos fizéssemos parte do reino de Deus. Na condição de filhos adotados, deixamos de ser escravos do diabo e passamos a desfrutar da herança que nos está reservada e a usufruir de todas as bênçãos liberadas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja bem, na condição de filhos adotados, quando você abre o coração, convida Jesus para entrar na sua vida, Jesus entra e você passa a ser filho de Deus. Só que isso traz toda uma mudança, toda uma responsabilidade, toda uma situação nova da qual você e eu precisamos experimentar. Deixamos de ser escravo. Hoje, a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus não nos criou para a escravidão. O nosso pai Adão entregou o governo desse mundo nas mãos do diabo e a partir daí o mundo virou um caos. Mas agora Jesus veio para mudar esse quadro, restaurar essa situação, nos devolver a autoridade que foi dada para o inimigo, para que agora eu e você pudéssemos reinar em vida para fazer a obra que o Senhor requer de nós. Aí nós passamos a desfrutar de uma herança que nos está reservada e a usufruir de todas as bênçãos liberadas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você não está aproveitando esses benefícios e as suas mordomias, o problema não é de Deus, é seu. Porque Deus já liberou tudo de que nós precisamos para obedecer a Deus e a sua palavra. E a pergunta seguinte é, de onde você veio? Eu vim lá da Bahia, eu vim lá do Rio Grande do Sul, eu vim do Amazonas. Não. Olha só. Você veio de Deus. Gênesis 2,7 diz, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Alguns acham que vieram de várias cidades do Brasil, mas eu afirmo que eu vim do céu, porque quando Deus me fez, ele soprou algo nas narinas do homem, que é o fôlego de vida, que é o espírito humano. E eu me tornei alma vivente, apesar de a queda de Adão e a entrada da morte no planeta, mas Jesus veio para corrigir essa situação. Então, veja bem, eu não vim do mundo exterior, eu vim do céu. Quando Deus me fez, ele soprou nas narinas do boneco fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E aí, o nosso pai Adão, que era o primeiro filho de Deus, cometeu alta traição contra Deus, entregando o governo desse mundo nas mãos do diabo. Mas, glória a Deus, que Deus viu a situação e enviou Jesus para nos resgatar desse vil procedimento, para que pudéssemos vivenciar o reino da luz. Semana que vem eu vou continuar ministrando nessa palavra e a pergunta que fica para a semana que vem é, você veio do macaco, amado? A ciência diz que o homem veio do macaco. Eu quero lhe dizer que eu não vim de macaco nenhum, eu vim de Deus, e isso eu vou explanar melhor na semana que vem, para que você seja uma pessoa esclarecida até dos dados científicos, dos dados da ciência. Pai, muito obrigado por esse momento, o tempo está acabando
E eu te agradeço o privilégio de pregar a tua palavra para os teus filhos. Senhor, naquilo que eu não fui capaz de esclarecer, peço que o Espírito Santo complete a obra no coração de cada um do que nos assiste. Abençoa, Pai, hoje o teu povo, hoje e para sempre. Amém.